Ah, não é porque eu sou crente que eu vou levar desaforo para casa, né? Bateu, levou. Você também é dessas? Reativas e sem inteligência emocional? Hoje a gente vai conversar sobre Abigail e sobre inteligência emocional. Olá, meu nome é Jaqueline Depiante e por aqui a gente conversa sobre corpo, alma e espírito com muita Bíblia e uma pitada de ciência. Bom, hoje nós vamos falar sobre a história de Abigail. Abigail, ela era casada com um cara que se chamava Nabal. E o significado de Nabal é literalmente tolo. Um cara sem muito juízo, né? E essa história, ela se passa na época que Davi estava fugindo de Saul. Ele tinha um exército, ele tinha muita gente que o acompanhava, que o apoiava, mas ele era um fugitivo. E por ser um fugitivo, ele tinha que contar com a ajuda das pessoas, com a hospitalidade das pessoas. Então, ele chegou num deserto que havia vários pastores cuidando de um grupo de ovelhas. Pois bem, eles cuidaram desses pastores, eles protegeram esses pastores, eles foram mesmo ali uma muralha para proteger contra assaltantes, contra animais que quisessem pegar, né, as ovelhas. Lembrem-se que Davi era pastor de ovelhas antes, então ele entendia o que ele estava fazendo. Pois bem, os pastores recolheram as ovelhas, porque já estava na época da tosquia. Levaram lá para a fazenda, vamos chamar assim, né, para tosquiar as ovelhas. E Davi pediu para os seus homens irem lá, nessa fazenda, conversarem com o dono da fazenda e pedir mantimento a eles. E falou assim: olha, quando os seus pastores estavam aqui, a gente cuidou deles, a gente protegeu. Você poderia fornecer mantimentos para a gente agora? E o que esse homem fez, gente? Esse homem simplesmente virou e falou assim: quem é Davi? Quem é o pai de Davi? Você acha mesmo que eu vou tirar da minha carne, da minha lã, daquilo que eu tenho aqui para dar para pessoas que eu nem conheço? Outra coisa, quem é que me prova que vocês são quem vocês dizem? Porque hoje em dia tem muito servo fugido. Eu não vou dar nada, não. E foi grosseiro com os homens de Davi. Os homens de Davi voltaram e falaram para Davi tudo o que tinha acontecido. O que Davi fez? Ok, não vai por bem, então vai por mal. Passa a mão na espada e não vai sobrar nenhuma pessoa que faça xixi em pé. Gente, eu achei tão engraçado isso. É exatamente o que está escrito na Bíblia, tá? Nenhum que faça xixi em pé. Enfim. E aí, um dos servos desse dono da fazenda foi para Abigail e contou para ela. Falou assim: olha, tá acontecendo XYZ lá, tá mó bafafá, o que você vai fazer? Se Abigail fosse igual essa pessoa que eu falei aqui no início, bateu, levou, o que vocês acham que teria acontecido? Provavelmente um massacre, né? Porque eram guerreiros contra fazendeiros. Enfim, o que Abigail fez? Abigail não falou nada para o seu marido, ela não foi lá zuzu no ouvido dele reclamar por que você fez isso, né? Não. Ela passou a mão em vários itens, né, que eu vou listar aqui para vocês depois, e ela foi se encontrar com Davi. No meio do caminho, enquanto Davi estava indo para o massacre, ela estava indo para a diplomacia, digamos assim. Quando Abigail se encontrou com Davi no meio do caminho, ela se prostrou, ela reverenciou e ela pediu para falar no ouvido de Davi. Gente, isso me chama muita atenção na Bíblia. Ela não chegou e falou com Davi, ela pediu para falar no ouvido de Davi. E o que isso quer dizer? Mesmo o marido dela sendo um cara tolo, ela não desonrou o marido. Ela não chegou lá na frente de todo mundo e falou assim: olha, meu marido é assim mesmo, sabe? Ele é um tonto e tudo mais, não considera. Não. Ela foi nos ouvidos de Davi e ela falou que realmente ela não sabia que os meninos tinham ido lá, para ele não considerar a atitude do marido, etc, etc. E ela lembrou a Davi do reino que ele teria ali na frente e que o reino dele não poderia ser manchado por uma vingança que ele fez com as próprias mãos. Gente, olha a sabedoria dessa mulher.
ela não foi reativa, ela foi proativa. Ela pensou naquilo que ela tinha que fazer e ela fez da melhor maneira. Naquela hora, assim como Davi e os homens foram para os pastores, naquela hora Abigail foi muralha de proteção, não só para a família dela, mas também para os servos, porque todos que trabalhavam naquela fazenda iam ser massacrados pelos homens de Davi. E aí, que ela fala para Davi? Ela chega para Davi e fala assim: olha, essas ofertas, elas são para os homens que andam nas suas pegadas. Na nossa Bíblia não está escrito isso, mas é isso que está no original em hebraico. Isso é para os homens que andam nas suas pegadas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que esses homens, eles imitavam Davi. Eles andavam na mesma pegada que ele. Onde Davi colocava os pés, eles colocavam. O que Davi fazia, eles faziam. Isso fala para a gente de liderança e discipulado. É só um parênteses na conversa, porque a conversa aqui é sobre inteligência emocional. Mas isso também me chamou a atenção no texto, né? Como que honrar a liderança, como que imitar aqueles que nos ensinam, nos trazem bênçãos, né? Aquilo que está sobre a vida deles vem também sobre as nossas vidas. Fecha parênteses. E uma outra coisa que esse texto chama atenção são os itens que Abigail levou. Gente, quando você for ler a Bíblia, entenda que nada na Bíblia é aleatório. Um número quer dizer alguma coisa, se o nome foi citado quer dizer alguma coisa. Leia a Bíblia com sede, com expectativa e fazendo perguntas. Pergunte para o Espírito Santo, o que significa esse número? Por que ele falou assim? Eu não sei o que lá. Aquilo que te chamou a atenção é alguma coisa que o Espírito Santo quer te ensinar. Então mergulha. Você não precisa ler a Bíblia de capa a capa, como se fosse uma revista qualquer. Mergulha. Às vezes você vai ficar agarrado ali em um único versículo, porque o Espírito Santo vai te ensinar. Ok? Dito isso, voltemos aqui para os itens de Abigail. Abigail levou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de trigo, 100 cachos de uva e 200 bolos de figo. Foi coisa pra caramba, né? Mas também 400 homens tinha que ter muita coisa mesmo. E aí, uma outra coisa que a gente também precisa levar em consideração ao estudarmos a Bíblia. A Bíblia foi escrita na cultura do Oriente, na cultura semita, não na nossa. Então, hoje em dia, a gente tem coisas na nossa cultura, né, que fazem parte daquilo que a gente tem no dia a dia, né, e do mesmo jeito que eles também tinham lá, que é diferente da nossa. Quando a pessoa levava esse tipo de oferta, ela estava querendo passar mensagens naquela cultura. E as mensagens que a Abigail estava passando eram que ela reconhecia a autoridade de Davi, era um ato diplomático de rendição, e além disso, era uma reparação por aquilo que Nabal tinha feito. Então, era uma reparação moral, uma reparação social, e ela estava principalmente reparando o dano que Nabal fez ao negar a hospitalidade. Naquela cultura, ser hospitaleiro era tão importante, que lá na frente a gente vê Ló querendo dar as filhas dele para que os homens da cidade não atacassem os seus hóspedes que estavam dentro de casa, de tão sério que era a questão da hospitalidade. Então, quando Abigail levou essas ofertas, ela estava fazendo todas essas reparações. Gente, olha, que mulher sábia, tá? Eu confesso que quase me deu uma ponta de inveja se não fosse uma coisa que o Espírito estivesse me ensinando. Eu ia ficar com um pouquinho de inveja. Se fosse aqui em Terras Capixabas, a gente estava no sal, né? Porque a gente não é muito hospitaleiro mesmo, não. Os mineiros iam se dar melhor nessa questão da hospitalidade. Então, além disso, além dessas reparações, cada item tinha um valor espiritual. Vinho falava de aliança, falava de reconhecimento de governo, falava de comunhão. Assim como Abraão recebeu de Melquisedeque, lembra? Ele recebeu pão e vinho, falando de aliança e de comunhão. 5 ovelhas, 5 na Bíblia fala de graça.
né? Ovelha fala de pastoreio e de liderança. Gente, olha, tem toda uma simbologia por trás de uma atitude de uma mulher. 5 medidas de trigo. E não era qualquer trigo. Era trigo tostado, inteiro, que passou pelo fogo. Não era uma comida qualquer, era uma comida de guerra. Então ela entendia o cenário de Davi, ela percebeu o que estava acontecendo e ela levou o que era necessário para aquele contexto. Ela não foi lá para Nabal e ficou, eu te disse, olha só o que vai acontecer. Não, ela entendeu todo o contexto e ela fez o que precisava ser feito para aquele contexto. Ela levou a oferta exata, a oferta certa para a pessoa certa. Ela falou do jeito certo. Ela teve uma completa inteligência emocional nessa questão aqui. E o trigo, ele tem uma simbologia que vai além do que eu falei agora e que eu vou tratar num outro vídeo, porque é muito interessante, muito mais profundo, senão a gente vai desviar muito do assunto daqui, mas guardem isso na cabeça, que o trigo tostado tem todo um simbolismo espiritual que a gente precisa trazer para a nossa vida. Passas e figos, fala de identidade, fala de herança, fala de promessa. A figueira era uma árvore que falava da identidade do próprio povo de Israel, do qual Davi seria rei depois desse episódio. Abigail, ela não levou só comida, ela preservou toda a sua casa, e ela não preservou só a sua casa naquele momento, ela preservou para o futuro, porque ela fez uma aliança com o futuro rei. Uma atitude sensata pode te abrir portas que não são só para o hoje, mas que vão reverberar no seu futuro e no futuro daqueles que virão após você, no futuro daqueles que estão com você, no futuro da sua família, no futuro do seu relacionamento com o seu marido, com os seus filhos. Antes de reagir, antes de ser tomar lá da cá, é importante que a gente tenha o nosso espírito dominado, que a nossa alma seja dominada pelo nosso espírito. E quando isso acontece, a gente planta essas sementes para o futuro, né? Abigail tinha todos os motivos para se omitir, não foi ela que arranjou a encrenca, não foi ela que deu a má resposta, ela podia só ficar lá, ela nem ia morrer, né? Porque ela era mulher, mas ela não sabia disso, que Davi tinha falado que era só o que fizesse xixi em pé. Mas ela não se absteve de tomar para si a responsabilidade e resolver. Ela se adiantou ao conflito. Antes do conflito acontecer, ela foi lá e apaziguou. Tem mulher que é o contrário, né? Rixosa. Se não tem um conflito, ela vai lá e caça. Além dela poupar, como eu falei antes, né? Toda a sua família, ela fez aliança com o rei. Agora eu quero te perguntar, você é proativa ou reativa? Você é boca de caçapa? Você é aquela que quer responder na mesma hora? Ou você é uma pessoa que lê o contexto, busca em Deus e age com inteligência emocional? Fica a pergunta. Se você, como eu, né, foi confrontada com esse texto e aprendeu alguma coisa do Espírito Santo, curte, compartilha, manda para alguma amiga sua que precisa aumentar o seu nível de inteligência emocional e a gente se vê no próximo vídeo.